Som. Abacuque, capítulo 3, verso 17. Já acharam? Ele é meio difícil de achar aí, que ele é ali nos profetas menores, ali entre os 12 últimos livros da Bíblia. Acharam, irmãos? Amém? Então vamos ler. Vamos ler juntos os versículos a partir do 17 até o 18. Vamos lá, vamos juntos. Então a gente começa no 17, 18. 1, 2, 3. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O verso 19 diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Alguém aqui já foi num forte, num castelo? Alguém aqui? Quem já foi lá no Forte Copacabana? O salmista está dizendo isso, o profeta Abacuque está dizendo isso: o Senhor é a minha fortaleza. É onde você se protege na hora da guerra, na batalha. Né? Vamos lá, vamos pôr o contexto aqui para a gente entender o texto. Por que foi dito isso? Por que foi falado isso? Por que foi cantado isso? Abacuque é um profeta. Essas profecias aqui é mais ou menos em 612 antes de Cristo. Lembre-se que Judá foi destruída, Jerusalém foi destruído, mataram gente, que as ruas de Jerusalém corria como o sangue, como o rio, mataram os sacerdotes. O rei de Jerusalém, eles pegaram ele, que é Zedequias, furaram os 2 olhos dele, mas antes de furar os olhos dele, eu já preguei isso aqui. Mataram todos os filhos dele para ele ver que ninguém ia substituir ele, que isso era a pior tragédia que podia ter para um rei. Então Nabucodonosor primeiro deixou ele vivo e falou: olha aqui o que vai acontecer com você. Matou todas as esposas na frente dele, matou todos os filhos, acabou a história dele. Matou sacerdotes na frente dele, auxiliares, e outros eles amarraram com tronco para ir a pé 800 quilômetros até Babilônia. É uma ida em São Paulo e voltar a pé, debaixo de chicote. E Ezequias aí no final, ele viu tudo isso, aí furaram os 2 olhos dele, arrancaram os 2 olhos dele. Só que esse Ezequias aí era o que matava todos os profetas, inclusive foi o homem que mais judiou do profeta Jeremias. Esse Zedequias aí é aquele que jogou Jeremias no calabouço, era aquele que mandava chicotear Jeremias. Esse é o Zedequias. Então, Abacuque era profeta nessa época. Na verdade, esse livro, diferente dos outros livros de profecia, me ouça aqui, por favor. Diferente dos outros livros de profecia, ele não profetiza aqui para as nações, não. Praticamente ele nem profetiza exatamente, diretamente para Israel.
O livro de Abacuque é um diálogo entre ele e Deus. Ele provavelmente era um sacerdote, um levita, cantor no templo. Ele era um cantor no templo. E esse livro, inspirado pelo Espírito Santo, é um diálogo entre o profeta e Deus. Nesse diálogo entre o profeta e Deus, olha só o que acontece. Sai um dos versículos que foi a base para Paulo escrever o livro de Romanos, e foi a base da conversão de Lutero, e foi a base da reforma protestante. Então, só esse versículo, que a gente sabe assim rapidamente, ele foi a base do ministério e da vida de Paulo, do livro de Romanos, a base da conversão de Lutero. Lutero, quando observou esse versículo, só que em Romanos, Lutero viu esse versículo ele é repetido por Paulo. Paulo repete esse versículo. E aí, quando Lutero, lendo Romanos, vê esse versículo, ele se converte. Ah, mas pastor, ele não era um professor de teologia, ele era um monge católico, era. Mas ele ainda não tinha experimentado a conversão, esse testemunho dele. E aí, quando ele é transformado, e vem a reforma protestante, que a base da reforma protestante é. E aí eu pergunto a vocês lembram qual é esse versículo? Então vamos lá para vocês nunca mais esquecer. O versículo básico do livro de Romanos, o versículo que marcou a história de Lutero, da sua conversão, e o versículo que foi a base da reforma protestante é esse, ó: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Quando a Bíblia chama nós de justo, não é porque nós somos justos pelas nossas obras, é porque nós já fomos justificados em Cristo. Está entendendo? Então, quando a Bíblia diz que eu sou justo, não é porque eu sou perfeito e melhor do que ninguém. É porque Deus está olhando para mim e olha para você, não nas nossas justiças próprias, nas nossas obras, mas Ele olha para mim e para você através de Cristo. Quando Ele olha para nós através de Cristo, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Então eu e você estamos justificados dos nossos pecados em Cristo. Então esse livro ele é de 3 capítulos, mas ele é muito marcante. Ele é completamente diferente. Então ele não tem uma profecia contra a Síria, ele não tem uma profecia contra os caldeus, ele não tem uma profecia até mesmo contra Judá exatamente. Ele exorta ao povo a ser fiel a Deus, mas ele não tem uma profecia exatamente direta como os outros livros. 612. Em 612, o que estava acontecendo em Israel? O rei, provavelmente era Ezequias, ou o que antecedeu ele, que era pior do que ele, ou igual a ele, que foi levado cativeiro pelo Nabucodonosor, prendeu ele e levou ele preso, com a mãe. Levou ele e a mãe dele preso. E o quadro que Abacuque está profetizando é porque foi a primeira invasão dos caldeus ou babilônicos. Quando fala caldeus ou babilônico, é um povo só. Então, Abacuque está diante da primeira invasão dos babilônicos. Foi uma sequência, veio a primeira em 612, depois veio outra, e aí em 586 foi a derrota final. Aí veio aquela estouro que acabou com tudo, deixou só Jeremias e o povo mais pobre da cidade e da terra, que não tinha força política nenhuma, mas mesmo esse povo aprontou muito. Prenderam Jeremias, desobedeceram, uma confusão dos infernos.
Então, o contexto de Abacuque, 612, já com a invasão, então, o clamor dele aqui é porque ele já está vendo os caldeus cercando Jerusalém, já invadindo, já prendendo o primeiro rei, já levando embora, já arrancando ouro, já impondo um imposto altíssimo, arrancando o que tinha de riqueza da terra, levando as comidas, os gados. Já foi aquela primeira tomada. E aí tenta-se um acerto político. Ó, vocês agora vão ficar sobre os nossos domínios. Se vocês forem fiéis, eles vão ser escravos nossos, mas nós não vamos matar, vamos cuidar aqui. Agora, se vocês desobedecerem. E aí o que acontecia com Israel? O profeta Jeremias era profeta dessa época aqui, ó. Jeremias está profetizando do mesma época com Abacuque. Se Abacuque era cantor no templo, Jeremias era profeta ali, eles se encontravam. Então, Jeremias está dizendo para o povo: se corrige, entra pelo caminho, sejam fiéis, voltem para o Senhor, porque aí o Senhor vai libertar vocês. E ao mesmo tempo Jeremias dizia: olha, o juízo de Deus é tão grande que agora vocês vão ter que submeter a Babilônia, porque vocês não quiseram o meu governo, agora vocês vão ficar debaixo do governo de um rei babilônico. Porém, se vocês forem obedientes, vocês devem se entregar aos babilônicos e eu vou guardar vocês. Mas só que agora vocês vão experimentar um outro rei, não mais o meu reinado, mas eu vou guardar vocês. Estão entendendo isso aqui? Isso era a profecia de Jeremias, no mesmo dia, na mesma semana, na mesma data de Abacuque. Vem a primeira invasão babilônica, mata a gente, leva a riqueza, leva o rei com a sua mãe, deixa esses Edequias, e Nabucodonosor tentou essa negociação política: agora vocês me obedecendo, eu não invado mais aqui, vai ficar tranquilo, mas vocês vão pagar um imposto alto para mim e o domínio agora é meu. Eles não aceitavam. Jeremias dizia: fica quieto. Aí eles diziam: Jeremias não é profeta de Deus, como é que vai deixar nós sermos submissos à Babilônia? Nós temos aqui o templo construído por Jerusalém, nós temos aqui a lei por Salomão, nós temos aqui a lei dada por Moisés. Como é que o templo vai ser destruído? E Jeremias dizia: vocês vão ser destruídos, essa cidade vai ser destruída, o templo vai ser destruído por causa dos vossos pecados. E eles não aceitavam. Abacuque, quando vê toda essa situação negativa, essa invasão dos inimigos, parece que a promessa de Deus estava se acabando, ele começa um diálogo com Deus, uma oração. Então esse texto, esse livro, na verdade é uma oração, é um diálogo entre o sacerdote, o levita Abacuque com Deus. Ele começa a questionar a Deus: Senhor, como é que é um negócio desse? Até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e tu não vai me ouvir? Até quando gritarei, temos violência nas ruas, e tu não vai nos salvar? Tem oração que Deus não responde. Algumas orações ele não nos responde. Por quê, pastor? Vou te dar algumas explicações. Não fecha aqui o círculo. Algumas delas eu vou te explicar. Umas por causa dos nossos pecados. Aí a gente quer orar com a vida toda torta, sem fazer nenhum propósito de consertar com Deus. Deus não vai ouvir essa oração. Deus não vai ouvir esse propósito. Outro motivo que Deus não ouve as nossas orações, às vezes porque nós não estamos sabendo orar. E aí Deus não ouve aquela oração porque sabe que é um pedido ignorante, burro. Quantas vezes, quando eu era jovenzinho, eu com 20 anos, Senhor, se o Senhor não me der essa moça para casar, eu vou virar padre. Não quero saber mais de casar. Ainda bem que Deus não ouviu uma oração dessa, porque se Ele ouve, eu estava perdido. Então, quantas vezes eu fiz, Senhor, se o Senhor não me der isso aqui, esquece, não precisa mais. Ainda bem que Ele olha e fala: isso é uma criança ignorante.
sabe nada. Ele não sabe o que eu tenho preparado para ele. Então, às vezes, Deus não nos ouve porque nós estamos em pecado, com a vida torta. E às vezes porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você, e nós não sabemos. Olha que coisa maravilhosa. Deus às vezes não ouve a sua oração, porque o seu e o meu pedido é errado. E Ele tem coisa melhor para mim e para você. Então eu com 20 anos, eu batia no pé, eu saí do seminário, conheci uma moça, namorava com ela, falei, Senhor, essa é a moça. Nós dois fizemos seminário juntos. Se não for ela, acabou, não precisa mais me ouvir não. Ainda bem que Deus não ouviu. E vocês que são jovens, vocês vão ter uma experiência maravilhosa no futuro. Encontrar ex-namorado e ex-namorado que viraram trubufu. É uma paz de espírito muito grande. É um consolo divinal. Entendido aqui? Porque às vezes Deus não nos ouve as orações. Abacuque aqui parece que Deus não ouvia. Até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não me responde? Até quando eu vou gritar e o Senhor não me ouve? Até quando? Senhor, Tu és a minha rocha. Aí Deus diz para ele, rapaz, eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhe contar. Ele estava pedindo livramento, Deus falou, eu vou fazer uma obra tão grande, que se contar vocês não vão acreditar. Ah é, Senhor? O Senhor vai fazer um livramento? Não, eu vou entrar com os caldeus dentro de Jerusalém e vou destruir tudo. Misericórdia. Misericórdia. É no versículo 6. Eles são pavorosos, terríveis, fazem coisas terríveis. A coisa é aquele ditado popular: quanto mais reza, mais assombração aparece, né? Mais ou menos isso. Abacuque estava orando e Deus falou: não, engraçado, eu já vi esse versículo tanto em textos de congresso. Eis que eu realizarei obras tal que vocês não lhe acreditarão quando contar. Só que já viu o versículo, por que Deus está falando isso? Deus está falando isso porque vai entrar com os caldeus, destruindo tudo, arrebentando com a cidade e com o povo. É igual aquele versículo, e um ao outro ajudou e disse, vamos. Aí vira texto de pregação, né, de congresso. Você já viu a sequência daquele versículo? São dois idólatras, um falando para o outro, vamos na floresta, derrubar a árvore e vamos juntos fazer um ídolo para nós. Aquele texto é uma zombaria de Deus com os idólatras, porque um dizia, e um ajudava o outro e dizia, vamos até a floresta para desmatar, pegar um tronco e fazer um ídolo. E ele fala, eu estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Ele orava, aí ia lá para a torre orar mais, esperar o que Deus poderia falar com ele. Quer dizer, esse subir na torre era poder observar o que estava acontecendo. Porque no nível aqui da terra, ele não ia ver nada. Mas na torre, ele enxerga tudo. Você vai lá no Pão de Açúcar, você vê a cidade inteira. Aqui nós estamos aqui, olhamos e enxergamos até ali. Você vai para a janela de um edifício ou para o morro mais alto aqui, você vai ver tudo. Então o profeta disse, eu vou para uma torre de vigília. O que nos ensina isso? Que se nós quisermos falar com Deus e ouvirmos a Deus, nós temos que
nos reservar para Ele e estar numa posição em que nós possamos enxergar mais do que os outros. As pessoas estão enxergando uma coisa, mas você que é espiritual tem a possibilidade, não é que vai enxergar não, viu? Porque tem um monte de espiritual aí que não enxerga nada, mas você tem a possibilidade de enxergar mais, se subir na torre, se ficar na torre, ali de vigia, orando, buscando o Senhor. É estar atento ao que está acontecendo, estar atento ao que se passa no mundo, o que se passa na igreja, estar em comunhão com Deus. Karl Barth, um grande teólogo do século XX, talvez o maior, suíço, ele dizia: é importante o cristão ter a Bíblia na mão e o jornal na outra. Hoje não é mais jornal, hoje é jornal, uma fonte de informação, né? Mesmo que seja digital. Então eu tenho lá o meu jornal digital que eu acompanho, que é a Gazeta do Povo. Auditivo é a Jovem Pan. Então, Karl Barth diz: olha, esse versículo nos ensina a termos a palavra de Deus na mão e o jornal na outra. O que significa isso? Você está em comunhão com Deus, mas não perder a visão do que está acontecendo à sua volta, né? Não viver numa bolha, não viver numa bolha. Esses dias alguém procurou dizendo: pastor, o senhor tem que excluir fulano porque ele é esquerda. Ora, eu não sei o que deu o resultado, mas está provado aí, seja Bolsonaro ganhando ou não, 50% da população brasileira votou na esquerda. Então, pronto, quem é que vai ficar dentro da igreja? Que cabeça, irmão! Que cabeça carnal! Isso é uma cabeça carnal. Ah, não, nasci na igreja, nasci em Bangu, tem 200 anos. É carnal a cabeça. Sobe na torre de vigia para você enxergar de forma ampla. Para começar, nós somos peregrinos nessa terra. O meu coração e o seu tem que estar lá em cima. Nós vamos pisando aqui, mas o nosso coração está lá em cima. Aí o Senhor diz: olha, tem uma visão aí, escreve. Aí, meu irmão, Deus falou nada que ia livrar nada, só falou que a coisa estava feia para o lado dele. Falou: os caldeus vão chegar mesmo e vão entrar. Aí, esse capítulo que foi o hino que vocês cantaram, me inspirou a meditar nessa noite. Mudei aqui o texto. Esse capítulo 3 é um cântico. Então, igual vocês cantaram, foi o que Abacuque fez. A gente só não sabe se é a mesma música. Mas o que Abacuque fez foi cantar. Ele não profetizou, como os outros profetas, que ia lá para a praça e profetizava e falava. Ele não só escreveu, ele cantou, ele compôs o hino. E cantou esse hino que vocês cantaram. Então vocês repetiram aqui, hoje nesse cântico, o que Abacuque fez há 2.600 anos atrás. E aí, é esse o texto principal. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione. Quer dizer, você vai lá na videira, tem nada lá de fruto, nada. Você vai lá na oliveira, não tem nada. Não tem uva, não tem azeite. Já viu eu ler aqui o texto? Esse mesmo que eu li hoje de Malaquias 3:10 fala... Não, é Provérbios, né? 3, 9 e 10, que eu sempre leio aqui para a oferta. Fala: irmãos, você não tem mais lagar na sua casa, que é o local onde jogava as uvas e pisava para fazer vinho, né? Onde amassava as azeitonas. Você não pode falar isso em Portugal.
e na Itália, porque na casa dos irmãos lá tem lagar. Tem casas que tem. Então lá eles ainda têm lagar. Algumas casas, né? E os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Eu me recordo aqui de Ló, ou de Jó. Tudo acabou, ele disse, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. Não sabemos o que nos espera pela frente. Mas se Deus permitir aquilo que nós não queríamos, não sabemos se lá na frente Deus está reservando uma coisa melhor ou se vai piorar mesmo. Nós entendemos do lado negativo, mas nós não enxergamos como Deus. Mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Meu irmão, minha irmã, o seu negócio é com aquele que te comprou na cruz. O seu negócio é com aquele que te salvou. O seu negócio é com o Deus de Davi, de Abacuque, de Jó, de Abraão. O seu negócio é com Deus da Bíblia. O meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida. E essa pregação aqui, eu não tenho dúvida que primeiro aqui é para mim mesmo, que eu estava precisando dessa palavra. Para tirar a tristeza, para tirar as dúvidas que invadem o nosso coração. O Senhor é a minha fortaleza e a sua fortaleza. Nós temos um Deus, aonde nós andamos a fortaleza vai junto. O exército, para se proteger, tem que correr para a fortaleza. Nós não, aonde você vai pisando, a fortaleza vai ao seu lado. Vou repetir. O exército na guerra, para ele se proteger, ele corria para onde? Para dentro da fortaleza, porque aí vem as balas, tal, ele está protegido, ali ele tem um canhão para devolver as balas. Você e eu é diferente. Aonde eu e você caminhamos, o Senhor é a nossa fortaleza. Você vai para a esquerda, a fortaleza vai junto. Você vem para a direita, a fortaleza vem junto. Você para, a fortaleza está ali. Você vai para frente, a fortaleza vai. Você recua, a fortaleza recua. Ele é a minha, a sua fortaleza. Então, ainda que a figueira, irmãos, ainda que a coisa fique de cabeça para baixo, a gente tem que meditar mais nesse texto, porque, deixa eu te falar uma coisa, esse mundo da agora para frente vai piorar. O mundo vai nos expulsar daqui, dessa terra. Você jovem, nós que somos crentes, não pensa que nós vamos ser simpáticos ao mundo, não. Cada vez mais o mundo vai nos odiar, e é por isso que vai ter o arrebatamento. Pela Bíblia, o arrebatamento vai vir exatamente porque o mundo não vai mais suportar nossa presença, e aí o Senhor vai nos socorrer e nos tirar. E o outro motivo é para nós desapegarmos das coisas desse mundo. Vocês que são jovens têm muitos sonhos e têm que ter, colocam os seus sonhos na presença do Senhor. Mas nós que já vivemos um pouquinho mais, eu fiz agora 56 anos, ainda estou jovem. Um pastor lá na Itália me apresentou, está aqui o pastor sócio, está ainda muito jovem. Opa, que beleza. Mas eu já vi algumas coisas, e tem coisas que você vai vendo que dá vontade de você sumir dessa terra. Dá vontade de sumir daqui. Então, eu e você como crentes, temos que estar preparados, porque esse mundo, ele vai fechando contra o Evangelho de Jesus Cristo. Ele vai apertando, e é um propósito do próprio Deus, é uma permissão do próprio Deus para que nós
venhamos estar preparados para a volta dele e venhamos ter desejo de estar com ele. Como é que Jesus vai vir buscar um povo que não quer ir com ele? Como é que Jesus vai chegar aqui para nos arrebatar e a gente fala, não, Jesus, deixa nós aqui um pouco, o negócio aqui está bom para valer. Ele vai vir arrebatar um povo que está com saudade dele, com vontade de encontrar com ele, um povo que está com vontade de subir com ele. Olha, muito obrigado, Espírito Santo. Sei que o Senhor está falando com o teu povo, mas está falando comigo. Por isso o Espírito Santo mudou a mensagem. Ainda que tudo não dê certo, não abandone o Senhor, não blasfeme do Senhor, não vire as costas para a igreja de Jesus Cristo, para o povo de Deus, para a sua família, que é a família de Deus, para a palavra de Deus. Não, mesmo numa situação toda negativa, mesmo assim eu vou me alegrar no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Irmãos, eu estava lá no Tocantins, trabalhei lá 6 anos, ajudei meu pai ali. Para mim era o lugar mais lindo do mundo. A casa era desse tamanhozinho de madeira, deu um pé d'água lá, uma chuva daquelas, arrancou os telhados da casa. A escolinha que dava uma sustentação para nós foi no chão. A cidade pensa numa feiura. Hoje não, hoje Palmas é bonito, mas nós nessa época lá era tudo no chão. O carro era uma Brasília velha que não dava ré. Quando você tinha que ir para trás, você tinha que ficar dando uma volta, porque ele não dava ré. E o banco, ele era duro, porque era de um açougueiro que eu comprei o carro, então ele carregava vaca dentro ali do banco. Aí o sangue da vaca derramava ali, o banco ficou duro. Irmão, mas para mim eu estava andando numa limusine. Era uma alegria só. Vi uns irmãos lá, soltavam umas profecias mentirosas. Eis meus servos, que nós vamos te exaltar nesse lugar, vamos te abençoar. Nada, a coisa foi pior ainda. Mas a gente ficava seguro naquelas profecias ali. Servia de consolo ali. Irmão, mas para nós aquela casinha era uma mansão, a igreja tinha 10 membros, era uma catedral. Meu pai, minha mãe, nós estávamos ali numa alegria, nunca levantamos para dizer que lugar miserável, Senhor, me tira daqui, nunca, pelo contrário, nós orávamos e falávamos, Senhor, cumpra as tuas promessas aqui. Nunca orei para pedir para sair de lá. Para nós aquele era o melhor. A gente viajava, quando eu vinha fazer curso aqui no Rio de Janeiro, eu falava que lá era o melhor lugar do mundo. E falava da alma mesmo. Só que não tinha figueira florescendo, a videira não florescia, o gado sumiu, tinha nada. Mas a gente colocou no nosso coração de alegrar no Senhor e exultar no Deus da salvação. Jovens, irmãos, irmãs que estão aqui atrás de mim, irmãos do coral, obreiros, músicos, se apegue no nosso Senhor Jesus. Ele tem coisa maravilhosa para você, para mim, para sua casa, e com Ele nós vamos triunfar, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte. Irmão, já que passamos por um vale aí agora, estamos aqui vivos. Você tem um Deus que é a sua fortaleza e a sua salvação. E aí o versículo 19, olha o que diz, na minha tradução aqui, ele diz assim, ó, o Senhor é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas, e me faz andar nas minhas alturas. O que é isso? O profeta está dizendo que assim como a corça corre disparadamente quando está fugindo do inimigo, Deus daria ao profeta pernas ligeiras, que ele correria, que ele sobrevoaria as situações. É isso que Deus faz comigo e com você.
nos piores momentos, Deus faz os maiores milagres. Nos piores momentos. Nós ficamos aqui 24 anos com a igreja alugada na Guaiacá. Na pandemia, nem na época da grande prosperidade do Brasil, nós não conseguimos construir. Na pandemia, construímos uma igreja de 14 por 25, uma catedral. Por quê? Porque Deus, na hora da crise, Ele dá ligeireza, Ele dá rapidez aos seus pés, e faz você caminhar nas alturas. Quer dizer, caminhar nas alturas é que você vai sobrevoar diante das lutas e vai ser vitorioso. Confie na palavra que o Espírito Santo colocou na minha boca nessa noite para ministrar para você e para mim também. De pé, igreja. Ei, Deus maravilhoso. Escolhe uma pessoa aí, você vai abençoar essa pessoa. Lembra dessa aí, ó. Ligeireza nas pernas para sobrevoar nas alturas. Isso é o quê? É ultrapassar as lutas. É sobrevoar sobre as dificuldades. O Senhor, Ele constrói ponte para nós passarmos por cima das dificuldades. Pai nosso que estás no céu,